A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você, meu amado e queridos irmãos que estão chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço a você, inscrito, que está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. E agradeço você também que ainda não se inscreveu, mas que nos acompanha, que ora por nós, que está nos ajudando, né, em oração. Deus abençoe a sua vida também, meu amado. E se Deus tocar no seu coração, se inscreva, amado, nesse canal, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Amém? Estamos aí, meus amados, fazendo a leitura do livro de Romanos. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Vamos falar que se a gente está morto na lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Nós vamos falar sobre essa luta aí, né? Da carne com o espírito. O livro capítulo 7 vai falar sobre isso, né? E lembrando, querido, que no final da leitura nós estaremos fazendo a oração da fé. Faça seus pedidos, seus comentários. Estaremos orando junto com você para que Deus venha intervir em seu favor. Amém? Agradeço a você que orou pelo irmão Neucio, pastor Neucio, um senhor já avançado de idade. Estivemos visitando ele. Ele está melhorzinho, graças a Deus, queridos. Para que você que não sabe, ele é uma pessoa já avançada em idade, caiu, se machucou, né, quebrou a bacia e estava ali, está ali na cama, né, dependendo da ajuda dos seus filhos, da sua esposa, que são pessoas de Deus também. E mando um abraço para todos eles. Amém? É isso aí, meus amados. Muito obrigado a você que orou. E vamos lá, meus amados. Vamos à leitura da palavra de Deus. Amém? Então vamos à leitura. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, esta está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri.
E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. É assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo o mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito do capítulo 7. Aqui, o autor do texto ele está falando, meu amado, da nossa luta constante. Pois essa luta ela vem desde o princípio do mundo, desde que o homem pecou pela primeira vez, o homem vem lutando contra o pecado. Durante muito tempo, o homem necessitava de holocaustos, de sacrifícios para obter perdão dos seus pecados. E necessitava de um sacerdote para que ele oferecesse as ofertas pelo pecado, para que ele dirigisse essa oferta a Deus, para que essa pessoa fosse perdoada. E aí se derramava o sangue de animais, e o povo acabou se acostumando com isso. O povo pensava, eu pequei, vou matar uma rolinha, vou matar um animal e vou oferecer e está tudo bem. E assim o povo caiu em idolatria, caiu em pecado, porque ele achava que a salvação dele podia ser paga com sangue de animais. E o povo não entendeu o recado de Deus para a vida deles. E aí veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregou a sua vida por nós, derramou seu sangue puro, para que todos nós tivéssemos acesso à salvação por intermédio do seu sangue. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o texto também vai nos ensinar algo muito importante. Se formos para 1 Pedro, ele vai dizer que o pecado é a transgressão da lei.
Como hoje distinguimos o que é pecado e o que não é pecado? A lei, meus amados, a lei, o mandamento, que era para a vida, esse mandamento, meus amados, ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos aponta o pecado. Quando eu minto, quando eu roubo, quando eu cobiço, quando eu fico desejando as coisas do meu irmão, e não só as coisas materiais, muitas vezes até o cargo que o irmão tem na igreja. Eu gostaria de estar no lugar deste irmão. Eu gostaria de fazer o que ele faz. A cobiça, a inveja. Quando a gente troca Deus por outras coisas, porque idolatria, meu amado, não é só voltada para imagens. A idolatria pode estar no seu carro, na sua televisão, na sua família. Quando você coloca qualquer outra coisa, no momento em que era para vocês ter um momento com Deus, você coloca qualquer outra coisa diante de Deus, você está trocando Deus por outras coisas. Isso também é idolatria. Então, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Aquilo que te domina, aquilo que conduz você, né? Aquilo que conduz a sua vida, se não for Deus, porque Deus é que tem que conduzir a nossa vida. E o mandamento, ele vai nos mostrar isso. Deus, ele deixa os seus mandamentos para nos servir de luz, para nos mostrar, para nos apontar o que é pecado, o que é errado. Para isso serve o mandamento. O mandamento não salva. Não é à toa que o jovem rico chegou ao Senhor Jesus Cristo e perguntou: mestre, rabi, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E o Senhor Jesus falou com todas as palavras: guarda os mandamentos. Se fosse do contrário, Jesus teria dito qualquer outra coisa. Não precisas tu guardar mandamento, faz isso, isso. Não, mas Jesus falou: guarda os mandamentos. E aí o jovem pegou e disse: mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Desde que me conheço por gente, eu tenho guardado os mandamentos, dou esmola, ajudo os outros. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração de todos que se achegam a Ele, Ele diz: então vende tudo o que tu tens, né? Também vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Né? Só que nesse momento, se você observar o diálogo que Jesus tem com ele, você vai perceber que Jesus não anula a guarda dos mandamentos, porque se eu disser que eu não devo guardar mandamento, então eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso cobiçar, eu posso ter outros deuses, eu posso tomar o nome de Deus em vão, eu não preciso guardar mandamento, né? Eu não preciso guardar os mandamentos. Muita gente diz assim: mas isso aí é coisa de sabatista. Não, não estou falando. Você pode, eu nem toquei em sábado. Porque o mandamento não é só sábado. Vai muito além disso. Né? Então, o mandamento, ele nos aponta o pecado. Mas a salvação é somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sangue de Jesus derramado, que nos purifica de todo o pecado. E aí o autor vai dizer: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas é difícil, pastor, eu guardar todos os mandamentos. Eu sei, eu sou humano como você. Embora muitas vezes pessoas acabam exaltando pastores, achando que os pastores são melhores, achando que os pastores são maiores. Não, amados, somos todos iguais, propensos aos mesmos pecados, às mesmas falhas.
E eu sei que é difícil. E isso é uma luta constante em nossas vidas. Nos livrarmos do pecado. Nos livrarmos daquelas coisas que nos incomodam. O autor ele diz aquilo, o bem, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E quantas vezes, meus amados, quantas vezes nos deparamos fazendo coisas que não gostaríamos de fazer? E isso, meus amados, é a nossa luta constante até o Senhor Jesus voltar, pela santificação, pelo perdão. Por isso devemos reconhecer a nossa miséria de vida e que somente somos salvos pelo amor e a misericórdia de Jesus. Não adianta guardar mandamento, não adianta falar língua estranha, não adianta guardar sábado, não adianta fazer nada disso se não entendermos que a salvação é somente pela graça, um favor imerecido, que Jesus morreu por cada um de nós e que devemos buscar a cada dia nos afastar do pecado que tão de perto nos rodeia e corrermos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Amém? Gostaria de falar mais sobre o assunto, né? Imagina esse homem, um homem de Deus, um servo do Senhor, conhecedor, plantador de igrejas, falando que o bem que eu quero fazer eu não faço. Você já imaginou isso, irmão? Um homem usado, que Deus falava direto com ele, que Deus fazia, operava milagres através de sua vida, falava que o bem que quero fazer eu não faço. Vamos refletir sobre isso, mas isso não é desculpa para vivermos em pecado. Amanhã, a partir do capítulo 8, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Amém? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Amém, meus amados? Vamos agora fazer a oração da fé. Peço oração a você, pela minha família, peço oração pela família do irmão Neuci, pela família do irmão Carlos, pelas famílias que estão orando junto conosco. Peço que você ore, coloque a vida das pessoas em oração, amados. Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Sou muito grato a Deus por ter você conosco, por ter você orando junto com a gente. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe as vossas vidas. Vamos então à oração da fé. Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloco-me eu, Senhor, e aos meus irmãos na tua presença, Pai. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela família, pelo alimento, pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo estado que nos encontramos, saudáveis ou não. Te agradecemos, Senhor, porque estamos vivos ainda, Senhor, para podermos falar contigo, Pai. Te agradecemos porque tu a cada dia, nos dás mais uma vez a oportunidade, Senhor, de buscarmos, meu Pai, a tua presença, Senhor. Pois somente a tua presença é que nos vale, Pai. Pai amado e Pai santo, em nome de Jesus, Senhor, peço-te perdão dos nossos pecados, Senhor, das nossas falhas, das nossas transgressões, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, atitudes que tomamos, pensamentos contrários à tua vontade, Senhor, que o Senhor nos perdoe, ó Deus. E em nome de Jesus, Senhor, cada um de nós, Senhor, coloca neste momento diante de ti, meu Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, o nosso clamor. Muitas vezes, Senhor,
Muitos de nós, Pai, não conseguem abrir seus lábios para falar contigo, devido à situação, devido à angústia, Senhor, devido aos ataques, Senhor. Meu Deus amado, em nome de Jesus entregamos a Ti cada pedido de oração, Senhor. Cada família, cada joelho dobrado, cada lágrima derramada, cada servo e serva Tua, Senhor. Toda nossa adoração, todo o nosso louvor, todas as nossas petições, meu Pai, estão voltadas para Ti, Senhor. Pois não há outro Deus em nossas vidas, Pai. Tu, Senhor, que é conhecedor de todos os nossos anseios, de todas as nossas lutas, de todas as nossas fraquezas, sabendo, Senhor, aonde operar o milagre, sabendo, Senhor, aonde tocar. Te declaramos neste dia, Senhor, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, meu Deus. Toca em nossas vidas, Senhor, corrige aquilo que é para ser corrigido, Pai. Cura, Senhor, aonde tem que haver cura, Pai. Transforma, meu Deus, nós te pedimos aonde tem que ser transformado, Senhor. Clamamos a Ti neste dia pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos alcance mais uma vez, Senhor. Assim, meu Pai, quando o Senhor nos alcançou, a ponto de nós estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, meu Deus, declarando, Senhor, nossa total dependência de Ti, meu Pai. Assim, Senhor, como neste dia, Senhor, nós clamamos a Ti, te pedimos, Pai, opera um milagre em nossas vidas, seja qual for a área que for, meu Deus. Nos agracia, Senhor, com o milagre da cura, com o milagre da transformação, com o milagre da libertação nos nossos lares, aonde há uma contenda, aonde há uma desunião, aonde há um espírito de separação, de divórcio, de contenda entre pais e filhos, em nome de Jesus, que tu entra com teu poder nesse momento, Pai, e opera um milagre, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que se encontra nesse momento, ó Deus amado, angustiada, triste, Senhor, afadigada, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece ela agora, Senhor, que ela se sinta abraçada, consolada, tocada por Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus amado. Neste momento, Senhor, pela tua santa palavra, pela autoridade que há no nome de Jesus, repreendemos todo mal, todo espírito contrário à tua vontade, toda obra de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, toda palavra de maldição lançada no passado ou no presente, toda falsidade, todo engano, toda inveja, todo olho grande, todo ataque demoníaco, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus e amado Pai, nesse momento fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu senti nesse dia de fazer a oração do Pai Nosso, alguém que está nos ouvindo, alguém que está nos acompanhando, sentiu esse desejo e assim a gente faz, amados. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração para falar algo ou para fazer algo, devemos
obedecer à vontade do Espírito, amém? E eu senti muito forte a vontade de fazer a oração do Pai Nosso, tá? Que ele entre na sua casa, ele já está na sua casa, mas que ele liberte o seu lar de todo mal, te dê cada dia mais alegria. Se você tem família, filhos, algum parente que está numa situação de grilhões pelas coisas do mal, pelas coisas erradas, que Deus venha trazer libertação dentro do seu lar, que Deus venha trazer paz, alegria, saúde, prosperidade, que as bênçãos do Senhor recaia a cada dia sobre o seu lar. Amém? É isso aí, meus amados. Lembrando, queridos, eu sempre gosto de frisar bem isso. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.